é que se pode dizer aos madeirenses sobre a parte pessoal, moral? A parte pessoal, eu tenho uma vida normal, não tenho uma vida de excesso em nenhum aspecto. Fumo, estou a tentar reduzir o fumo, mas tenho uma vida normal. Perdi peso, e ainda bem que perdi, porque já vou fazer 54 anos e é fundamental neste momento perder peso. E faço uma alimentação moderada, vou a casa, portanto, faço uma alimentação de certa maneira controlada, mas não faço dietas. O Sr. Doutor teve algum problema de saúde? Tive um problema há uns anos atrás, que aliás foi público, tive pedras nos rins, portanto a partir daí tive também, e ter algum controle, sobretudo a nível da alimentação, sobretudo a nível não posso ingerir muitos alimentos com muito cálcio. Portanto, por outro lado, também tenho algum controle no consumo por exemplo, de carnes vermelhas, esse tipo de alimentos, portanto tenho que ter algum controle. Mas não tenho nenhum problema de saúde, graças a Deus, pelo menos que eu saiba. Doutor, e a sua vida privada ainda? Quer dizer, a vida pública nada tem a ver com a privada, mas... Tenho uma vida privada normal, tenho os meus amigos, ao fim de semana saio sempre, vou ao supermercado, tive um ano, agora que estive a trabalhar no estrangeiro, tive um ano em que fazia praticamente fora, não é? Fora do país, mas viajava quase todas as semanas, mas nunca tive, sempre quis estar ligado um pouco à realidade, nunca me tentado desligar da realidade, porque o poder é uma coisa complicada, porque se você perde o contacto com a sociedade, com a vivência normal das pessoas, deixa de ter uma percepção real dos problemas que afligem os nossos concidadãos. Portanto, tenho uma vida normal, não tenho uma vida extraordinária. Eu gosto de ir a livrarias, gosto de ir ao centro comercial, gosto de ir ao supermercado, gosto de cozinhar, gosto de botânica, gosto de ir a um bom espetáculo, gosto de ir às livrarias. Tenho uma vida normal. As minhas opções pessoais são opções que estão assumidas. Não tenho nenhum arrependimento, nem tenho nenhuma vergonha, portanto tenho a minha vida perfeitamente organizada. Portanto não tenho nenhum problema sobre esse aspecto. Acho que isso não o prejudica, portanto, uma certa mudança. Não, porque nós não temos aquela hipocrisia, graças a Deus, não temos a hipocrisia anglo-saxónica, portanto eu acho que nós temos, de facto, e a sociedade portuguesa teve uma grande evolução no que diz respeito aos costumes, ainda bem. É uma sociedade que, ao contrário do que parecia, não é uma sociedade conservadora hoje, e eu não sou uma pessoa conservadora nos costumes, é uma sociedade liberal. Basta ver o que se passou, por exemplo, a nível de um conjunto de legislação, relativamente, por exemplo, ao casamento homossexual, ao papel das mulheres na sociedade. Portanto, acho que as coisas evoluíram num sentido muito positivo. Dizem que o Jaime Ramos é que lhe paga as contas, os lobbies do Jaime Ramos, ou que o doutor anda muito enfeudado, ou discretamente, ou camufladamente, ao Jaime Ramos e aos seus lobbies. Como é que o Sr. Doutor reage a este tipo de observação? Isso é uma situação que decorreu do próprio exercício das eleições internas, das últimas eleições internas, mas é óbvio que eu não tenho qualquer ligação a lobbies de espécie alguma. Portanto, o único lobby que eu exerço é o lobby das Roseiras de Jardim, que faço parte de algumas associações ligadas, portanto, isso não tem nenhum sentido. E aliás, porque eu não gosto de abusar das pessoas, não faço isso, mas obviamente do ponto de vista político, o posicionamento do antigo secretário-geral do partido sempre foi ao lado do Dr. Alberto João, e foi isso que sempre se passou. Esse foi um fenómeno que decorreu das últimas eleições internas. Sr. Doutor, vamos falar da campanha, traços gerais, e depois eu vou dar o salto para o governo. O Sr. Doutor vai pedir ao Dr. Alberto João Jardim para subir ao palco consigo nos comícios, ou vai dispensar? Eu acho que vai gerir nós neste momento estamos a programar a campanha. Vamos fazer uma campanha relativamente sóbria.
Vamos fazer uma campanha sóbria, porque hoje, e aliás no atual contexto, não faz muito sentido gastar milhões e milhões em campanhas eleitorais, com artistas, com isto, com aquilo. Portanto, vamos fazer uma campanha baseada no essencial, no contacto com a população. Quem paga essa campanha, doutor? Quem vai pagar é o partido. E as contas serão apresentadas, mas será uma campanha que as contas são públicas, como sabe. Será uma campanha onde vamos gastar muito menos dinheiro do que na última campanha. O Dr. Alberto João Jardim, como é que o senhor vai gerir isso? Não tenho que gerir, eu já disse, eu não sou todo o Dr. Alberto João Jardim. E ele é um militante relevante do partido e tem, neste momento, a vida cívica e política, não fica inibido de exercer a sua ação. Portanto, eu não tenho que fazer tutelas nenhumas sobre o Dr. Alberto João Jardim. Mas se ele pedir para aparecer consigo, o Sr. Doutor vai Se deixar? eu quiser Acha que eu não tenho nenhum complexo, acho que as pessoas percebem isso, sabem muito bem que eu não estive do mesmo lado do que ele relativamente às propostas nas últimas eleições. Portanto, mas é evidente que houve um congresso. Portanto, a minha função enquanto Presidente do Partido não discrimina nenhum militante relevante ou não relevante. Portanto, todos, se quiserem participar naquilo que são as nossas propostas para o futuro da Madeira, todos os militantes são bem-vindos. Portanto, eu não vou fazer aquilo que sempre critiquei nos outros. Porque isto depois às vezes a pessoa é presa por ser cão, por ter cão e presa por não ter cão. Portanto, temos que saber ser coerentes. A mesma coisa, por exemplo, se passou com o Jean Paul, onde nós dissemos que era fundamental reduzir e aprovamos a redução. Tenho a sondagem da rua, acho que temos neste momento uma boa aura, acho que de facto aquilo que eu tinha dito, ou seja, a campanha interna, o pluralismo interno, os debates, a liberdade que se estabeleceu dentro do partido nestas eleições e também a maturidade que os militantes, a maturidade democrática que os militantes demonstraram, foi importante para galvanizar a sociedade e o partido. O partido estava numa situação de entropia clara e neste momento eu acho que está galvanizado, está mobilizado, as pessoas têm grandes expectativas. Expectativas não é expectativas no sentido material do termo. Toda a gente sabe que a Madeira, como o país, como a Europa, estão com dificuldades. Mas tem expectativas relativamente à melhoria da nossa situação económica, mas também cívica. Penso que isso é muito importante. E daí a importância que eu sempre pus na reforma do sistema político regional. Acho que isso é muito importante. Sr. Doutor, este governo tem 7 secretarias. O Sr. Doutor está a pensar reduzir, manter, aumentar o número de secretarias? Qual será esse? Eu acho que é difícil neste momento dizer o que é que vai ser o governo. Eu acho que será um governo que tem que ter uma componente política forte, porque, como lhe disse, este governo, o centro do debate político vai se deslocalizar para o Parlamento, como sabe, como foi dito, e é bom que assim seja. Portanto, precisa de ter uma componente política forte e uma boa mais componente... políticos, menos técnicos. Tem que ter as duas coisas. Tem que ter uma componente política forte e tem que ter bons técnicos para gerir determinadas áreas. Por exemplo, há áreas na saúde que são áreas muito técnicas, há áreas nas finanças que são técnicas. Agora, é importante, e isso quer dizer, ter uma componente política. E desde já, por exemplo, questões de relevância política, eu aliás já tive a ocasião de dizer, isto não é segredo para nenhum, se eu ganhar as eleições e constituir o governo, por exemplo, é que o Porto Santo ficará da dependência direta da presidência do governo. E porquê que vamos fazer isto? Porque as questões do Porto Santo são transversais a todo o governo e é fundamental que sejam resolvidas com celeridade e com a atenção devida da própria presidência do governo. O Sr. Doutor ainda não pensou se vai reduzir, se vai aumentar, se vai manter o número de secretários? Isso será depois tratado, mas posso dar, não estou a fazer, não posso dizer, especificamente posso dizer quais são as orientações. Vai ter uma orientação, vai ter uma componente política forte, uma vez que será um governo que irá com frequência ao Parlamento e onde se entrará parte da discussão política no Parlamento, portanto tem que ter essa componente política e terá uma componente técnica também nas suas diversas áreas mais técnicas.
O Sr. vai ter um vice-presidente, fala-se no Jaime Filipe Ramos. Isso é tudo especulação, é tudo especulação. Ainda não pensou se terá um vice? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Assim como um secretário para as finanças, também se fala no Eduardo Jesus. Eu não tenho, ainda nomes não lhe posso dar. Não quero como avançar a compreendo. forjar notícias o nome, assim em primeira Não, mão. não lhe posso dar. Não. Não, ainda estamos a pensar nisso depois. Mas o Jaime Filipe Ramos é uma hipótese totalmente descartada do seu pensamento. O quê? A hipótese do Jaime Filipe Nós Ramos. não tenho nenhum nome para o governo. O único nome que eu tenho para o governo sou eu. Porque mesmo que tivesse, nem lhe dava, não é? Porque, como compreende, não lhe posso dar. Mas seja como for, quero dizer que posso dar, e aquilo que já lhe disse, é a orientação, o que é que nós vamos fazer em termos de componente estrutural do governo, em termos políticos e técnicos. Agora não lhe posso dar nenhuma orientação sobre o governo. O senhor fala muito dos transportes, sobretudo do turismo. O turismo precisa, neste momento, de termos um maior peso político no governo. Essa é a primeira questão. Mas tem uma secretária regional, tem uma secretaria, tem uma equipa montada, agências... Mas acho que vamos ter, quando eu digo maior peso político, ter uma maior atenção política. Porquê? Porque é um sector que tem efeitos multiplicadores muito importantes na nossa economia, mas ao mesmo tempo tem hoje algumas dificuldades. E as dificuldades são óbvias. Tem uma competitividade muito maior a nível do destino. Por exemplo, não sei se vi na apresentação, por exemplo, na apresentação do plano estratégico para o turismo, há destinos que há alguns anos eram impensáveis estarem a competir connosco. Por exemplo, a Tailândia. O segundo destino, por exemplo, das férias dos suecos. Primeira Canária, portanto, está a competir diretamente connosco. Pronto. Por um lado, há essa maior. Portanto, é fundamental melhorarmos quer as verbas, quer a eficácia na promoção turística. Por outro lado, é fundamental também perceber que a indústria, no seu todo, a indústria precisa de uma requalificação. A qualificação hoteleira, uma melhoria, por exemplo, a nível da própria formação profissional e uma melhoria na eficácia e nas verbas disponíveis para a promoção. O RevPAR, por exemplo, ou seja, o preço room night aqui na Madeira, é em média, ou foi em média em 2013, 34,9 euros. Isto é um preço muito barato, que leva, que depois tem um efeito na degradação da qualidade do destino. Mas a verdade é que em 2013, por exemplo, nós tivemos cerca de 6 milhões de dormidas e aplicamos nas 6 milhões de dormidas em promoção só 3 milhões de euros executados. Foram cerca de 3 milhões. Isso equivale a dizer que dá por um night 0,5, dá meio euro. Se olhar para o que se passa para os Açores para este ano, com 900 mil dormidas, vai ter à volta de 15,2 milhões de euros para promoção. Isso equivale a dizer que vai gastar por quarto, por room night, mais 30 vezes do que nós. Mas não é só essa questão. Depois temos que fazer temos de estar atentos a outra importante variável, que é temos de ter informação permanente sobre o que é que o turista veio aqui a fazer, quais os seus gostos, quais as suas tendências, e temos que, obviamente, também uniformizar e ter maior eficácia no próprio marketing, mas isso são questões técnicas, portanto, são alguns dos desafios. Falemos do Parlamento, que será um dos grandes focos da atenção deste governo, do seu governo, a ser eleito, se assim os madeirenses o entenderem. Fala-se na possibilidade do Presidente da Assembleia Regional de ser o Dr. João Conhecido, se o Delfim do Dr. Alberto João, seu concorrente, também nestas indiretas. Diga-me lá, concretamente, isto é boato, tem fundamento? É boato. Não. Quem vai ser o Presidente da Assembleia? Vai ver depois, vai ser quem os deputados decidirem. Mas o senhor tem algum afeto, já tem na sua mente? Não, eu acho que a gente, nesta altura, Qual tem que tratar... Qual o do Presidente da Assembleia? Temos um Presidente da Assembleia que se diz que é a Rainha de Inglaterra.
Eu acho que neste momento é preciso olhar para o Parlamento no seu todo. Qual é o problema do Parlamento? É óbvio que o Parlamento tem que ser prestigiado. Como é que se vai prestigiar o Parlamento? É considerar o Parlamento na sua essência e no quadro do Estatuto Político e da Constituição. Porque o Parlamento regional é o alicerce da nossa autonomia e da nossa democracia. Portanto, a única maneira de salvaguardarmos a autonomia e a nossa democracia é prestigiar e fazer tudo para prestigiar as instituições, entre elas o Parlamento Regional. E daí a necessidade de cumprirmos aquilo que está na nossa proposta, que é a reforma do sistema político regional. Essa reforma passa, do nosso ponto de vista, pela comparência do Governo no Parlamento, pela abertura das comissões especializadas à comunicação social, pelo respeito pelo Estatuto da Oposição, pela garantia de dar maior proporcionalidade de tempos, nos tempos regimentais, também a todos os partidos em função da sua representatividade. A redução do número de deputados. Pela redução que passa pela lei eleitoral, Já pelo não vai a acentuadas tempo, em... talvez, Mas isso vamos fazer na lei eleitoral, isso tem que ser na lei Mas é eleitoral. um dos seus planos. Sim, já está lá. Vamos fazer outra coisa que eu acho que é muito importante, que é a questão da redução da subvenção para os partidos. Aliás, já o fizemos, demos um exemplo, na redução dos 40%, conforme estava já proposto. E pela comparência do Governo, que pela celebração do Dia da Região no Parlamento Regional Já foi anunciado. com a intervenção de todos os partidos e também por outra coisa que eu acho que é importante, que é estabelecer uma vez por ano, como se faz no Parlamento Nacional, um debate sobre o Estado da região, que é a presença do Governo. Portanto, no fundo, o que é que temos que fazer? Temos é que pôr o Parlamento a funcionar, porque não tenha dúvida, nós estamos a atravessar uma situação muito complicada para as instituições democráticas, e isto é transversal aos partidos do arco constitucional. Portanto, se continuarmos com esta questão, ou com esta situação dos partidos se desligarem da realidade da vida das pessoas e dos problemas que as pessoas deixam de acreditar nas instituições democráticas, e está aberto nessa altura. Aqui, de certa maneira, já aconteceu, e está acontecendo em países europeus, e, de certa forma, está aberta o caminho aos populismos de esquerda e de direita e movimentos inorgânicos que as pessoas não sabem o que é. Portanto, as pessoas devem votar ou acreditar num projeto. Mas hoje, muita coisa, as pessoas votam às vezes por protesto, ficam fartas do sistema, porque não acreditam no sistema. E aí há uma responsabilidade dos partidos políticos em salvaguardar o sistema, porque a democracia tem muitos defeitos, mas eu quero viver numa sociedade democrática e numa sociedade livre, nem quero viver numa sociedade de ditadura ou de populismo ou com gente esquizofrénica a mandar nisto. Sr. Doutor, o que é que vai fazer com os Delfins? Cunha Silva, Manuel António, o Sérgio Marques já sabemos, Miguel de Sousa, mas sobretudo aqueles duas figuras. Eles neste momento são membros do partido e tem planos para eles? Ou... Não tenho planos para ninguém. Então vamos ver. Cada um vai dar o seu contributo. Penso que neste momento não. Aliás, o Manuel António e o Miguel de Sousa estão já membros do Conselho Regional. Eu tive o cuidado, e o Sérgio Marques está à frente do Gabinete de Estudos. Eu acho que são militantes relevantes e válidos do partido, e nós neste momento não vamos ter um partido de uma voz só. Portanto, é bom que participem nos debates, e que o próprio Conselho Regional está estruturado. Nós aprovamos a eleição do método Donte, quer para o Conselho Regional, quer para o Conselho de Jurisdição, exatamente porque é bom o partido estar vivo, ter diálogo, haver debate, e isso vai acontecer. O Cunha é também aqui um militante relevante, todos eles não vão ser ostracizados. Eu não vou fazer aquilo que
que me tentaram fazer dentro do partido. Portanto, eu acho que todos podem participar. Há uma direção do partido legitimada. Isso não é retórica, doutor. Desculpa a pergunta. Não, não é retórica. Eu acho que eu não vou estar... Não, porque eu não tenho medo do confronto. Portanto, eu não tenho problemas. E o que eu não vou fazer é ostraciar as pessoas. Acho que isso não tem o menor sentido. Sr. Doutor, no seu discurso, penso que o pessoal do desporto deve estar triste, porque o Sr. Doutor não tem falado na questão do desporto. Vai manter os apoios aos grandes clubes, Marítimo, Nacional? O que é que se passa que o Dr. Miguel fala de todos os setores, menos do desporto? Pois, mas eu já falei do desporto e, aliás, está lá. Eu falei naquilo que são questões prioritárias para a Madeira. Evidentemente, há um leque de atividades que têm que ser consideradas, entre elas a formação desportiva. Agora, a formação desportiva e o desporto de alta competição têm que ser analisados num contexto fundamental, que é o dinheiro a aplicar tem que ser muito bem pensado e tem que ser racionalizado em função das prioridades da região. Nós vamos, com certeza, acho que é fundamental, e toda a gente concorda, apoiar a formação desportiva, faz parte da educação integral, não é? Dos nossos jovens. Aliás, continuamos a ter alguns déficits nessa própria formação, mas quer dizer, mas na área da educação a minha prioridade, como é óbvio, é combater o desastre que se passa a nível regional, que é 27% de abandono escolar e os resultados escolares dos nossos alunos. Isso é que é fundamental num para a região, onde se inclui, obviamente, o desporto. Relativamente os clubes. Sim, os clubes são importantes. Os clubes têm feito um papel, relativamente ao futebol profissional. Nós temos que ver, e isso penso que ainda não está auditado, é quem me diga que está auditado, não. Qual o retorno efetivo do investimento que é feito no desporto? Porque também dizem, eu não sei, porque tenho que analisar essa questão, que o retorno no futebol profissional é feito por via nos impostos, quer do IVA, quer do RC, quer do IRS. Temos que auditar isso. Sr. Doutor, já lhe passou pela cabeça, eventualmente, a criação do clube único? Que tanta discussão dá na Madeira. Eu não acho que isso seja a questão essencial. Eu acho que a questão é saber se esse dinheiro tem retorno ou não tem. Você hoje tem um princípio... É que toda a gente critica os apoios ao futebol, e há muita gente, e apoios, e pessoas no desemprego, e a morrer à fome, não é? Mas é evidente que nós temos que olhar para as coisas, não é com emoção, temos que ser racionais e estudar as coisas. Nós temos que olhar para os apoios ao desporto de duas formas. Tem formação escolar, tem formação desportiva da população federada e tem o futebol profissional, que é uma área à parte, uma vez que é um espetáculo que tem direitos de televisão, portanto, penso que os clubes aqui recebem cerca de 2 milhões de euros e que depois tem um efeito multiplicador a nível dos impostos. Eu, por exemplo, no outro fim de semana, não percebo muito de futebol, quando o Benfica veio cá, trouxe 3 ou 4 aviões de adeptos, por exemplo, saber qual é o efeito multiplicador na nossa economia e por via fiscal da existência dos clubes na Primeira Liga, sobretudo os dois principais. Isso é algo que temos que auditar e pensar. Há quem me diga que parte desse trabalho já está feito, mas temos que saber, porque os contribuintes têm o direito de saber se tem retorno do dinheiro que investem ou não, porque o princípio da contabilidade é este. O que é que vais fazer com o meu dinheiro? Que as perguntas que eles fazem nos países anglo-saxónicos. Agora, não tenho a dúvida de uma coisa, por exemplo, eu acho que a formação desportiva é feita, e em Portugal é feita, através dos clubes. O que é que se passou? Passou-se que toda a gente, no tempo das vacas gordas, recebeu os apoios, depois as coisas começaram a se complicar e hoje você tem um conjunto de dirigentes desportivos, e o dirigente desportivo é importante existir, que vive com o pânico, tem as suas assinaturas, por exemplo, em contratos e que tem responsabilidades, e é importantíssimo pensarmos e racionalizarmos quer os gastos, mas planificar os gastos, no sentido das pessoas poderem saber o que é que contam.
Porque o pior que pode acontecer é esta pescadinha de rabo na boca. Recebem com 2 anos de atraso e depois têm a luz para pagar e depois... Mas nunca mais acaba. Portanto, aquilo que precisamos é desorganizar o sector, dizer é isto que existe, é isto que vamos fazer, é isto que vamos fazer e as pessoas saberem o que podem contar. O senhor tem algum clube preferido da sua... Não, eu não tenho, eu sou do Nacional, toda a gente sabe, por causa da natação, mas não tenho nenhuma, não sou um adepto de futebol, mas nada tenho contra o futebol, mas nunca frequentei o futebol e acho que a política não tem nada a ver com o futebol. A primeira pessoa a demonstrar isso em Portugal, ainda bem que demonstrou, foi o Rui Rio no Porto. E 2 vezes eleitos contra os clubes todos do coisa. Portanto, eu acho que as pessoas sabem dissociar muito bem o que é futebol e o que é política. E acho que misturar as coisas é muito complicado. Sr. Doutor, a Fundação Social Democrata tem outro assunto para resolver. Qual é o plano que o Sr. Doutor tem nesta área? Uma fundação? A minha responsabilidade neste momento é perante o partido. O partido temos as contas perfeitamente controladas. Mas tem um passivo também, não? Tem, mas é um passivo perfeitamente sustentável. E, portanto, mas para a Fundação, o Sr. Doutor tem que olhar para isso. Eu não sou dirigente da Fundação. Mas o Dr. Rui Abreu é secretário-geral. Mas não é da Fundação. A Fundação é uma instituição que gera parte de um património e que tem os seus órgãos e que é auditado e presta contas nos termos da lei. Mas, doutor, aqui entre nós, qual é o rumo que vai dar aquela fundação? Eu não posso dar rumo. A fundação é que tem que dizer... Não, a mas fundação... vai funcionar como tem funcionado até aqui? Algo ainda indefinido para os eleitores? Não, a fundação é uma instituição que tem órgãos próprios, que gera um património próprio e o nosso partido tem alguns contratos, por exemplo, de arrendamento com a Fundação. Agora, a Fundação é uma coisa, o partido é outra. Eu, neste momento, sou responsável, e o Rui Abreu, pela gestão do partido, não pela Fundação. Então, a Fundação ficará um pouco à parte da A Fundação tomará as decisões que os órgãos dirigentes da Fundação tomarão. E todas as contas da Fundação, como sabe, são auditadas por um ROC e estão publicadas e que são de acesso público. O partido tem uma gestão que é também auditada nos termos da lei e que, neste momento, está perfeitamente controlada, porque, desculpe lhe diga, estava toda a gente a pensar que nós íamos ter algum receio de tomar decisões relativamente à redução do jackpot, pensando que o nosso partido ia ficar afetado por isso. Não fica nada, porque nós conseguimos controlar as contas, reduzir os custos. Agora, há partidos para quem o jackpot era, sobretudo alguns partidos políticos na Assembleia, era um fulcro de emprego para famílias e para os amigos e para assessores e etc. Esses não vão ficar mais afetados do que nós. Doutor, mas a Fundação continua? A Fundação continua. A Fundação é uma instituição à parte do partido. A minha responsabilidade é o partido. Doutor, vamos falar do Jornal da Madeira. Já sei que o Doutor avançou, que a sua ideia é privatizá-lo. Sim. Doutor, mas sejamos concretos. Qual é o plano de trabalho que tem para isto? Privatizar com quem? Como? Diga alguma coisa de novo nesta matéria, concreto. Nós temos a necessidade, como você sabe, de ter a necessidade, penso que é importante existir pelo menos 2 órgãos de comunicação social escritos aqui na Madeira. Portanto, o Diário de Notícias e o Jornal da Madeira. O jornal, se podemos. Agora, a nossa posição, nós vamos apresentar no programa de governo a necessidade de ou privatizar ou o que não pode acontecer é o governo continuar a entrar com dinheiro público no órgão de comunicação social. E temos que, neste momento, que suster o passivo. O passivo já ultrapassa os 50 milhões de euros e vamos encontrar uma solução no âmbito da privatização, que é tentar no mercado encontrar um parceiro para continuarmos a publicar, possa publicar o Jornal da Madeira com uma linha editorial completamente independente do Governo, e o Governo não tem nada a ver com os órgãos de comunicação social. Mas a primeira conversa que vamos ter, obviamente, é com a Igreja. Doutor, exatamente como é que fica a Igreja no meio disto? A Igreja vai tomar as decisões
mas isso depois será... O senhor já teve negociações nesse Não, sentido? isso será feito depois. Primeiro temos de ter legitimidade. Eu disse qual era a minha intenção. E depois vamos encontrar o caminho e a solução. O que não pode acontecer é continuar a acumular um passivo que não tem nenhum sentido. Sr. Mas neste tempo de crise e de retração económica, está a haver algum empresário a querer pegar numa empresa com passivo de 50 milhões de euros? Possivelmente vamos ter que limpar o passivo. O governo assumirá Vamos o ter passivo. que ver isso. Eu não vejo outra Está solução. disponível Não. a assumir o passivo e começar Esse de novo. passivo existe. Eu penso que vamos estudar o assunto e vamos apresentar uma solução, mas obviamente com o passivo daqueles é óbvio que é difícil, mas temos que encontrar um. Portanto, é um assunto que o setor ainda não definiu, é privatizar sim, talvez assumir o passivo, se tiver que ser, e dar E tentar ao leque- também salvaguardar alguns postos de trabalho, porque já temos jornalistas a mais desempregados. E a componente da existência dos jornais não é apenas uma componente informativa. Se fosse uma componente só informativa, é uma componente também importante do ponto de vista cívico. A região não pode ter um monopólio de um órgão de informação em papel, não é? Estamos a falar, porque hoje em dia, como se sabe, Sim. existem outras alternativas, os jornais digitais, os jornais os YouTubes, a informação na internet, o Facebook, portanto, o mundo da comunicação mudou muito. E hoje temos, a nossa obrigação é assegurar o pluralismo. E acho que é importante existirem, até em termos de civismo, de cultura, e de informação e de política, existir 2 órgãos de comunicação diários escritos na região. Acho que isso é importante. Doutor, outra questão tem que ver com o PAEF. O Doutor tem discutido muito esta questão com o Sr. Primeiro-Ministro. Não discuti muito. Não tem discutido, não. Não, o plano Transportes, de Zona ajustamento... Franca, plano de ajustamento, isto é, o Doutor acha que consegue dilatar, como é que vai gerir esta pressão do PAEF, consegue ter alguma coisa acordada para dilatar este pagamento da dívida no tempo? Nós vamos, é óbvio que o plano de ajustamento económico e financeiro tem corrido com muitos constrangimentos para os madeirenses, mas há uma verdade, é que tem sido integralmente cumprido pela região. Portanto, a perspectiva é de se melhorar as condições de aplicação do próprio plano. Portanto, não há outra solução, isso vai acontecer. Bom, agora, eu não posso, neste momento, dizer qual é a solução, porque a solução implica negociações, há questões técnicas aqui, portanto, o ranking da Madeira, os superávites, a redução efetiva do déficit foi feita, a necessidade que era óbvia de se aproveitar os 320 milhões que estão disponíveis para meter em dívida comercial, para entrar no mercado, e isso é dinheiro que não podemos prescindir. Mas há, de facto, boas perspectivas no plano de ajustamento, porque o plano de ajustamento é algo que, neste momento, foi importante para salvar a região da bancarrota. Conversações, o que é que se pode adiantar ao Tem opinião boas pública perspectivas. com rigor? Com rigor, não lhe posso adiantar. Acho que as perspectivas são boas em termos para a região. Ou seja, inevitavelmente vai haver um alívio de austeridade. Como? Pois, isso depois será feito por nós. Mas não lhe posso dizer neste momento, não lhe posso estar a fazer propostas demagógicas, estou apenas a dizer isto o que se passa. Doutor, a Zona Franca também é o Centro Internacional. A Zona Franca, pode neste ser momento, outra. teve, como vocês sabem, em 2013, teve uma receita de 123 milhões de euros. Neste momento, há uma posição já do governo português na defesa do 4º regime em Bruxelas. Como é que o Doutor tenciona revitalizar esta área? Eu acho que neste momento essa é o 4º regime, portanto, é uma situação importante que o 4º regime seja diferente de Canárias, e que mantenha a questão dos plafons, porque nós temos que centrar a Zona Franca ao Centro Nacional de Negócios, não é? Numa perspectiva de receita fiscal. Receita fiscal. Mais do que os plafons, do que jogar com os plafons na criação da empregabilidade, a empregabilidade tem que ser vista como uma segunda questão que vem por via fiscal. Portanto, a receita fiscal neste momento é essencial.
Portanto, o setor tenciona, como é que tenciona aumentar as receitas fiscais em termos É manter, em primeiro lugar, ser aprovado, e o Estado português já o está a fazer tudo para o quarto regime ter situações semelhantes ao que já existia. Portanto, e não entrar em fenómenos de comparar com Canárias, porque Canárias, pela sua dimensão económica, o próprio regime de Canárias não nos interessa para nada. E, por outro lado, depois fazer uma efetiva promoção e uma estabilidade, garantir a promoção e a estabilidade do próprio Centro Nacional de Negócios da Madeira. Doutor, em termos de política nacional, da relação da região com o país, já se percebeu que entraremos numa nova era de diálogo institucional, de diplomacia, etc. Falemos dos deputados madeirenses que estão na Assembleia da República, Dr. Francisco Gomes, Dr. Guilherme Silva, Dr. Hugo Velosa. Estes nomes do partido saem, deixam de fazer parte. Vamos tomar na altura própria, só depois das eleições gerais. Só depois. Doutor, mas portanto, está a pensar mudar alguma coisa aí na linha de intervenção destas vozes da Madeira em São Bento? É óbvio que neste partido, neste momento, O Parlamento é o foco. não há lugares permanentes. Neste momento, não há lugares permanentes aqui no partido. Nem o meu. Aliás, o meu está estabelecido nos estatutos que tem a limitação de 3 mandatos. Isso não é sair antes. Doutor, vamos falar dos portos, que é uma das grandes bandeiras da oposição também, contra o governo regional, o monopólio do Grupo Sousa, a saída do Armas, vem ou não vem o Armas, negociações. Doutor, qual é a sua intervenção para os portos? Nós vamos apresentar no programa do governo um objetivo que é muito simples. E não vale a pena estarmos a descobrir a roda. O objetivo é que o preço de transporte de mercadorias para a Madeira seja reduzido. E é isto que vamos fazer. Relativamente ao transporte de passageiros, há a possibilidade de abrir concurso no sentido de assegurar a possibilidade de estabelecer uma ligação marítima com a Madeira. Portanto, através do Armas, de outra companhia? Vamos abrir um concurso, pode ser uma companhia. Portanto, existe aqui uma questão se devemos ou não subsidiar o passageiro. Isso é outra questão que penso que também é importante, mas penso que vamos ter que fazê-lo, no sentido de viabilizar ou tentar viabilizar a própria operação. E a outra questão que queria deixar claro é a necessidade também de estabelecermos um regime para o transporte aéreo que fixe um teto tarifário para os residentes, estudantes e doentes, porque desde que foi estabelecida a liberalização, nas alturas de pico, como sabe, as passagens para residentes e estudantes atingem preços incomportáveis e é necessário que o princípio da circulação dentro do território nacional, o princípio da contemporaneidade territorial seja assegurado. Mas não tenha dúvidas que estas são prioridades que nós vamos cumprir. Doutor, ainda voltando à terra, aos portos, o setor tem coragem de mexer com o grupo económico Sousa? Eu não preciso de coragem. Eu, se for eleito, tenho uma coisa que é essencial. Eu tenho o voto democrático dos madeirenses e dos porto-santenses para tomar as decisões que entenderem no sentido de salvaguardar os interesses da região. E como sabe, o problema dos portos e do transporte marítimo de mercadorias é um problema que tem a ver com a nossa economia, que tem a ver com a nossa vida. Portanto, temos que baixar os custos da operação. Então, mas depois diz bem, mas são esses grandes empresários que financiam as campanhas do partido? A mim não financiam nada, desculpe lá, não tem problema nenhum. Tomo as decisões que tiver que tomar. Bem, doutor... Também diziam quando era a campanha que quando foi a campanha interna, que não conseguia nada, que eram os lobbies, que era isto, que era aqueles e nem sei o quê. Não sei não. A gente às vezes vive com uns receios daquilo que não existe. Claro. Quem manda e quem deve mandar neste país é o poder político. Quem deve mandar nas decisões é o poder político. E o poder político
tem toda a legitimidade para o fazer e deve fazer. Não. Vou dar atenção e vamos tratar da questão do Porto Santo, no sentido de invertermos a situação complicada que o Porto Santo está a atravessar. Não há varinhas de condão. Há políticas para perseguir e muitas vezes essas políticas também demoram algum tempo a produzir efeito. Eu acho que é fundamental, por exemplo, no Porto Santo, a nível de empregabilidade, termos uma boa formação profissional, termos 2 ou 3 pontos estratégicos no sentido de revitalizarmos a própria economia do Porto Santo, tentarmos melhorar as acessibilidades, alargar o período de sazonalidade turística, porque diz que é sazonal, mas do meu ponto de vista a grande afluência ao Porto Santo é 1 mês e meio. E, portanto, temos que muito trabalhar, porque temos que cerca de 600 desempregados, talvez mais, no Porto Santo. Há uma Câmara Socialista no Porto Santo, como é que vai gerir essa relação? A minha relação com as câmaras está sempre uma relação institucional normal. Não está a mim não tenho nenhum problema. Não vou discriminar nenhuma câmara, por ser da oposição, deixar de ser. O que nos interessa é o serviço à população. Temos que fazê-lo. Doutor, em relação aos grandes gestores públicos, figuras quase que eternas nas empresas, Eletricidade da Madeira Rebelo, Pimenta de França Iga, Horários do Funchal, o senhor vai mexer aqui, o senhor... Nós vamos tomar as decisões, depois tivemos de tomar sobre. Vamos analisar cada uma das situações e depois tomamos as decisões. Portanto, não há lugar cativo também aqui? Não há cativo em lugar nenhum. Vamos analisar, é óbvio que não vamos... Nós fazemos já uma ideia do trabalho que foi feito. E temos bons gestores, como temos bons quadros no governo, como temos bons técnicos no governo, temos é que motivá-los e definir objetivos de médio e longo prazo. Doutor, também... Quando eu cheguei à Câmara, diziam que a Câmara, que os funcionários da Câmara não trabalhavam, aquelas questões todas. E eu mobilizei, ao longo dos anos, todas as pessoas na Câmara trabalhavam com eficácia, os quadros intermédios, tudo funcionou. Portanto, isso não é verdade. Dizer que a pessoa, se trabalhar na função pública, que é melhor do que na privada, isso é uma falsa questão. É preciso mobilizar as pessoas, da mesma forma que dizer que há muita gente na administração pública. Há as pessoas necessárias, há pessoas que estão subaproveitadas em determinados sectores que devem ser aproveitadas noutros, portanto tem que haver alguma mobilidade e uma capacidade de mobilização. Penso que isso é decisivo. Doutor, estou acabando. Em relação à privatização, que é uma das condições também do plano de ajustamento financeiro das empresas públicas, o Sr. julgo que terá afirmado que Horários do Funchal não. Ainda não. Horários do Funchal não é. Horários do Funchal plano? não é uma privatização. Horários do Funchal é uma concessão. É uma concessão. O que é essencial? Nós assegurarmos 2 coisas. Que o serviço público é assegurado. Vou falar aqui de uma empresa que tem carreiras, por exemplo, no Funchal, que são naturalmente deficitárias, que, por exemplo, para as zonas altas, que é pelo número de passageiros, que é pela própria orografia e pela própria dispersão habitacional. Portanto, temos que assegurar esse serviço público. É um serviço público, essas carreiras são deficitárias. Por outro lado, é fundamental que, aliás, porque a população que é transportada, segundo o último inquérito que foi feito, que eu tenho a ocasião de ler, são idosos, crianças, pessoas com menos rendimentos, portanto, é um serviço social que é prestado pelo Horários do Funchal tem que continuar a ser prestado. Por outro lado, as políticas de mobilidade e transporte público estão ligadas a todas as outras políticas, portanto, o poder público tem que continuar a ter poderes de intervenção para definir áreas de ordenamento, política energética, política de circulação e mobilidade. Portanto, é essencial o poder público ter essa capacidade. Mas como é que vai ligar essa vontade com o que está escrito no plano, que é alienação gradual? Nós temos é que, neste momento, assegurar estes 2 pressupostos. Agora, como eu disse, é um regime de concessão. Nós vamos analisar depois o caderno de encargos para ver se isso está assegurado. Não tivemos tempo para ver.
A nível de cimentos de madeira, se eu estou também não sei se já pensou, Cimentos de madeira. eletricidade. A eletricidade, eu acho que deve ser uma empresa estratégica. Portanto, empresa pública, como está a Sim, gerir. podemos eventualmente abrir parte ao capital, mas será sempre uma empresa que deve continuar a estratégia para a região. E a parte dos cimentos de madeira, que também tanto se fala e não. Cimentos, existe neste momento, talvez, porque os cimentos, do meu ponto de vista, não é uma empresa estratégica. Doutor, também o Centro Internacional de Negócios tem lá uma concessão à SDM que deve terminar agora em 2017. Isso é a questão do modelo e vamos ter a ocasião depois de redefinir o modelo. A ideia é continuar a concessionar à ideia SDM, ou o é Governo vai depois chamar estudarmos assim? a questão no sentido de garantir um modelo que sirva os interesses da Madeira. Isso o que é que significa na prática, doutor? Significa que o modelo deve ser repensado. Quando se acabar esta comissão, acho que temos que repensar o modelo. Acho que é importante a região ter uma participação. Isto não quer dizer que a gestão tenha que ser, não há gestão, é a participação. Portanto, rever o modelo de participação do Governo nesta... Aumentar. Aumentar, no Não sentido existe. de aumentar, não existe neste momento. Sr. Doutor, a saúde é outro dos pilares que tem sido um grande quebra-cabeça aqui na Madeira, quer em termos de passivo, quer em termos de gestão. Sr. Doutor, esta gestão atual é de transição? O Sr. Doutor está a pensar como é que vai gerir esta pressão que tem o déficit para a Não, saúde? eu acho que neste momento a situação da sustentabilidade do Sistema Regional de Saúde é essencial. Nós, o ano passado, aliás, 2013, gastamos cerca de 354 milhões de euros no sistema. Eu acho que deve ser um sistema baseado no sistema público, no sistema privado, portanto, que é através da convenção e no sistema cooperativo, não é? Social. Mas a verdade é que nós tivemos e devemos ter uma prioridade, que é o diálogo entre os parceiros. Tem que haver diálogo entre os médicos, tem que haver diálogo com os enfermeiros, tem que haver diálogo com os técnicos de saúde. E tem que haver uma pacificação do sistema neste momento. Isso significa... Temos, por outro lado, que ter uma concepção para além de assegurarmos as convenções, assegurar, portanto, neste momento o protocolo da amortização que as farmácias está a ser também cumprido, isso é muito bom. Para além de haver esse diálogo, temos que depois fazer uma aposta fundamental em algo que em todos os sistemas de saúde do mundo é prioritário, que é a medicina familiar. A medicina preventiva é essencial. E sabe isso, não é? A prevenção hoje é essencial, por exemplo, para diminuir, imagine, eu não sou um técnico de saúde, mas sei, por exemplo, nos países nórdicos, onde a diminuição, por exemplo, dos custos dos medicamentos retrovirais está diretamente ligado, que são dos mais caros, como sabe, são os oncológicos e os retrovirais, estão diretamente ligados à situação da eficácia da medicina preventiva ou familiar, ou medicina familiar. Eu, às vezes tenho medo de dizer estes termos, como não sou médico e não sou técnico, tenho medo, mas basicamente isto. Por outro lado, acho que é importante racionalizar o sistema em termos de convenção, ou seja, não duplicar os custos, e temos que fazer as convenções de uma forma transparente e eficácia no sentido de garantir. E temos que centrar todo o sistema apenas numa coisa, o bom serviço que se presta ao cidadão. Acho que isso é essencial. Agora, o nosso sistema, neste momento, é um sistema que vai ter que funcionar e vai funcionar bem. Eu quero dizer o seguinte, eu neste momento quero dizer que o Dr. Mário Rodrigues, quem conheço bem, tem feito uma pacificação no sistema lá de cima e a situação tem corrido bem. Obviamente que esta administração está até o próximo titular e depois irá tomar a decisão, não quer dizer que possa continuar, não pode, porque isso vai depender sempre do próximo governo.
Acha que vai conseguir essa maioria Acho. absoluta? Acho. Tem algum dado estatístico? Não tenho o dado, mas tenho Ou para além da rua? O Tenho a sentido rua. da Eu acho que a rua é importante. Há pessoas que não ligam à rua, mas eu ligo à rua. Para mim é importante. Tenho boas perspectivas que isto, sem estar aqui, esse é o cenário que eu tenho. Acho que vamos conseguir a maioria. Setor, Vai ser que há dificuldades, há muitas pessoas com dificuldades, mas acho que vamos conseguir. num cenário de remoto, de não atingir a Remoto, maioria, não, pode não ser remoto. o Isso setor... aí depois vamos tomar as decisões. Portanto, uma das vantagens que a democracia tem é poder encontrar os acordos todos no quadro parlamentar que for eleito. Portanto, vamos ver. Portanto, o setor terá de se virar para o CDS, o CDS Isso para... depende, vamos ver PSD, qual é o quadro que mas- sai, não é? Mas não descarta essa possibilidade de aliança com o CDS. Que, Eu não aliás, posso contém- descartar uma possibilidade que corre do próprio sistema, ou seja, o próprio sistema está montado no... Portanto, isso... Há um Parlamento eleito, em função do Parlamento eleito, em função dos resultados, há que estabelecer governabilidade e que assegurar a governabilidade, portanto, depois é preciso assegurar um quadro de governabilidade. neste Acho próximo que a desafio. oposição está com um problema, que é o problema de ter estado a dormir à sombra da bananeira. A oposição durante muito tempo habituou-se a mandar umas bocas, levando em linha de conta as fragilidades algumas fragilidades que o PSD estava a apresentar. E pensava que o partido ia se fragmentar nestas eleições internas. E ficou sentado Então, o setor... nos seus lugares à espera que isso acontecesse. Só que isso não aconteceu. Portanto, neste momento nem se conseguem entender relativamente às coligações. Eu acho fantástico. Então, o setor vai Eles não ter... se conseguem entender entre eles como é que vão governar uma região com a complexidade que nós temos. O setor vai ter o caminho facilitado Eu não nesta tenho nenhum campanha. caminho facilitado, porque eu tenho um grande respeito pelos eleitores e eu nunca entrar numa campanha que não levasse em linha de conta a necessidade de trabalhar junto das pessoas no sentido de esclarecer. Nunca houve eleições ganhas para mim. A CDU está a fazer um trabalho de fazer o levantamento daquilo que prometeu e que o setor não cumpriu. Quando? Nas intervenções que faz, muito localizadas junto das populações. O setor, Se aí como é ele que vai ter a CDU pode ter um pedaço de azar, porque a CDU andou durante anos a dizer que era grande a Europa nas zonas altas e eu nas zonas altas tinha sempre mais de 85% da votação. Setor, isso é mais o eleitorado feminino a votar em si, também é outro mito que há aí. Isso, o eleitorado feminino, porque já estou velho e arrogado. Significa que o governo português defende a manutenção do regime específico para a região não semelhante ao de Canárias. O regime, a manutenção do regime Do regime anterior anterior, e em diferenciação com o com a de Canárias. Canárias. Pronto, basicamente para as pessoas Isso perceberem. permite ganhar quanto em números, doutor? Em termos- Permite, no fundo, continuar com o nosso centro atrativo para as empresas e nem serem 320 empresas que eu estava perspectivado caso a gente aprovasse do coisa.